Muito boa noite para você que está nos acompanhando, TV Univates, estamos começando mais um programa Centros. Boa tarde às nossas convidadas. Nosso tema de hoje vai ser sobre campanhas de vacinação. Vamos falar de campanhas de vacinação da gripe e de outras campanhas também, alguns mitos, algumas verdades, um pouquinho do histórico desse processo todo, logo após a abertura do programa. Começando então o nosso programa, boa noite para você que está nos assistindo, boa tarde aqui para as nossas convidadas. A gente sempre grava com antecedência, podemos ver a luz do dia lá fora, né? Nosso tema de hoje então são campanhas de vacinação. Vamos conversar um pouquinho sobre essa estrutura toda, sob o ponto de vista da gestão pública e também da validade de toda a organização, de toda a importância em termos de saúde pública deste serviço. Conosco aqui, nossas duas convidadas, a Juliana Demarque, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Lajeado, e também a professora Cássia Medeiros, que é enfermeira, professora dos cursos de enfermagem e de medicina aqui da Univates. Obrigado pela presença de ambas. Vamos começar pelo básico, né? De onde surge a ideia da vacina? Como é que a vacina se introduz como uma ferramenta importante para o controle de algumas doenças e como é que a gente chega hoje na vacina, na função que ela tem em termos de controle de saúde pública? Por favor. A história da vacina, então, ela já vem datada desde 1700, né? Que foi quando os pesquisadores buscavam a cura, principalmente da varíola. A varíola era uma doença que apavorava as populações a nível mundial, então ela dizimou dizimou inúmeros povoados, milhares de óbitos a gente teve relacionado à varíola. Então a preocupação dos pesquisadores era de tentar achar a cura. Então foi através dessa busca e principalmente através das pesquisas do Edward Jenner, que em 1798 aproximadamente eles conseguiram, através de uma vacina produzida, começar com o controle e na década de 60 fazer a erradicação dela a nível mundial. Né? Então a gente tem hoje uma única doença erradicada a nível mundial, que é a varíola, e foi através de ações de vacinação que se conseguiu esse feito, então, né? Quer dizer, a varíola podemos dizer que ela está sob controle em função dessa vacinação massiva que foi feita. Sim, a varíola é a única doença que é considerada erradicada a nível mundial. Né? A gente não tem mais a possibilidade da reintrodução da varíola e foi graças à vacinação que se chegou a esse feito. Perfeito. Professora Cássia, por favor, um pouquinho, tecnicamente, o que é o processo de uma vacina? Como é que ela é pensada, esse anticorpos, né, que é disponibilizado? Bom, então, de maneira bem simplificada, né? A vacina ela é composta por um antígeno, né? Esse antígeno pode ser um vírus ou uma bactéria atenuado ou inativado, pode ser um fragmento, né, dessa bactéria. Então, esse antígeno que é produzido sempre em laboratório, né, tem outros componentes junto, né, na vacina, ele é, então, inoculado, introduzido, né, por meio, então, desse produto, dessa vacina, na pessoa, e aí a própria pessoa, o próprio organismo da pessoa desenvolve anticorpos, né, em relação a esse antígeno, né. E aí, se posteriormente ela vier entrar em contato com a doença em si, ela já tem anticorpos que irão protegê-la a respeito da doença. Certo. Né? Então, existem vacinas que promovem uma imunidade para a vida toda,
né? Existem vacinas, isso depende do tipo de antígeno, de como ela é produzida. Outras vacinas, então, promovem imunidade temporária. Então, por isso que nós temos vacinas que precisam ser feitas doses, né, de 10 em 10 anos, por exemplo, né, como a antitetânica, porque ela não produz uma imunidade para a vida inteira, né? A memória imunológica do organismo, ela é temporária. E existem outras vacinas que você, usando uma única vez, como a febre amarela, né, ela vai produzir uma imunidade permanente, digamos assim, na quase totalidade das vezes, né? Existe um índice muito pequeno, né, de possibilidade de não ocorrer, principalmente relacionados a pessoas imunocomprometidas, que não têm uma boa resposta imunológica, né? Então pode acontecer, né? Mas na maioria das vezes isso, né, funciona dessa forma. Perfeito. Juliana, um pouquinho a vigilância ou a questão da saúde pública. Tão importante quanto ter a disponibilidade hoje são os programas de acessar essa vacina para a população. Quando é que entra essa preocupação do ente público em fazer campanhas de vacinação para tornar isso acessível? A preocupação já a nível de órgão público é desde 1973, quando se começou a pensar o Programa Nacional de Imunizações, né? Então, esse programa começou a ser pensado em 73 e, efetivamente, ele entrou em atuação em 75. Então, hoje a gente tem ali aproximadamente 45 anos já do Programa Nacional de Imunizações. Ele é um dos orçamentos mais altos do Ministério da Saúde, um dos maiores investimentos. Hoje, aproximadamente 4 bilhões de reais por ano são investidos nas imunizações. Então, se pensou inicialmente voltado para a poliomielite, né? Um dos carros-chefes do momento em que foi introduzido era a preocupação com a poliomielite. Então, o calendário vacinal ele iniciou com 4 vacinas, né? E ele veio evoluindo ao longo desse tempo. Hoje a gente conta com 44 imunobiológicos, né? 44 vacinas e mais soros e imunoglobulinas que também são usados para algumas doenças. Claro. Né? Em que pese o valor, 4 bilhões, pode parecer alto, mas são 4 bilhões que são utilizados justamente para prevenção. Nesse sentido, o valor passa a ser um detalhe irrisório frente ao custo que seria dessas doenças estando ativas e circulando na sociedade, né? Exatamente. Sempre que se fala em prevenção, os custos eles são muito menores do que se tratar algumas doenças. Sem contar que muitas delas não haveria nem tratamento, né? E a questão do óbito seria muito visível, né? Então, sim, o orçamento ele é alto, mas ele é extremamente bem-vindo quando pensado em imunizações e em prevenção das doenças. Perfeito. Né? Professora Cássia, e um pouquinho do seu olhar, nós temos aí, começamos com 4, hoje são 40 e tantas, né? Isso se deve ao quê? A ampliação dos tipos de vacina que foram pesquisadas ou da ampliação das doenças propriamente dita, ou o que é que vem antes dentro desse processo? São as duas, a gente poderia dizer que são os dois fatores, né? Todos os programas, as políticas públicas, e entre elas o Programa Nacional de Imunizações, eles são pensados e são organizados a partir de estudos epidemiológicos. Certo. Né? Vou dar o exemplo da hepatite A. A hepatite A era uma vacina que já existia, mas ela não estava no calendário de rotina. Ela estava no Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, que é o CRI, né, que fica em Porto Alegre, e as pessoas tinham acesso em determinadas situações. Bom, em determinado momento, os estudos e as pesquisas mostraram que o custo-benefício, né, valeria a pena colocar essa vacina no calendário de rotina. Né? Então, muitas vacinas que eram oferecidas só nesse centro de referência, elas foram entrando para o calendário. Né? Existe também a questão da produção nacional, que é muito importante, a gente tem que ressaltar, nós temos uma produção muito importante a nível nacional, né, que precisa de investimento e que é muito importante, porque em determinado momento a gente era quase que praticamente autossuficiente em produção de vacina. Nosso Instituto Butantan, né, a Biomanguinhos, o Fiocruz,
Por exemplo, a nossa vacina contra agora dessa campanha da influenza é toda produzida no Instituto Butantan. Então, toda própria nossa. Toda a produção nossa. Até porque existe alguma caracterização, alguma customização para a situação Brasil dessa doença? Ou a gente pode dizer que a influenza é uma vacina que é mundial? Não, sempre, todo ano, porque como essa é uma vacina daquele tipo que eu falei antes, que ela tem uma imunidade temporária, aliás, uma imunidade bem curtinha, 3, 4 meses de proteção, por isso que a gente faz no período do inverno, né? Bem, não antes, logo antes e não antes, porque se fizer em janeiro até chegar o forte do inverno, ela já perdeu, né? Se perde. Então, me perdi no pensamento. A questão da adequação para a situação nacional. Sim, então é feito sempre um estudo, que foi concluído, no caso dessa de agora, foi concluído em outubro, né, para verificar quais são as cepas virais que estão circulando, né, e há uma alteração mundial nisso ou regional? Sim, há diferenças, né, então essa que foi produzida agora, ela é adaptada para a nossa realidade. Né? Então é feito todo um estudo, existe uma unidade sentinela, né, chamada sentinela, que fazem estudos para verificar quais são as cepas que vão estar mais circulantes. Certo. Da sua observação, podemos dizer que já estivemos melhor estruturados em termos de produção de vacinas ou estamos evoluindo ou regredindo nesse processo? Teve um período, que eu não vou saber precisar agora, se foi há 2 ou 3 anos, a gente teve problemas de fabricação, tivemos falta de alguns imunobiológicos, né, e aí tivemos que importar, né, fazer importação da Índia e outros países, né, de imunobiológicos. Aconteceu, mas não aconteceu não uma regra, e a gente pode vir a ter problemas se os investimentos não forem mantidos, né, nesses órgãos, nesses institutos que produzem. Perfeito. Muito bem, fizemos essa introdução ao nosso tema de hoje, fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai falar, além da influenza que já foi citada aqui, quais são basicamente assim, as mais importantes, talvez a gente não consiga citar as 44, né, que foram referenciadas aqui, mas quais são as campanhas mais importantes hoje em termos de saúde pública no Brasil? Já voltamos. Segundo bloco, nosso programa Centro de hoje, falando sobre campanhas de vacinação. Estamos aqui com nossas convidadas, a Juliana Demarque, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Lajeado, e a professora Cássia Medeiros, enfermeira e professora do curso de Enfermagem e Medicina aqui da Univates. Juliana, tu havias dito antes que nós partimos de um processo inicial de 4 tipos de vacinas, para hoje mais de 44. Quais são as principais e como é que elas foram se agregando? Por que elas foram entrando no calendário? Isso, como a gente já havia pincelado no início, né? A questão primordial é a incidência da doença, né? Então, é feito um estudo muito rigoroso em cima dos dados epidemiológicos, então, a nível de país, e o que se identifica como alguma doença de risco ou o surgimento de alguma doença nova, fica sendo monitorado. A partir do momento em que se avalia que a questão da imunização, né, a prevenção, ela trará um custo-benefício maior do que tratar esta doença, né, após a contaminação, se introduz a vacina para controle. Né? Então, a gente vem de um calendário vacinal que iniciou com 4 vacinas, né? Nós tínhamos a poliomielite, a BCG, a pentavalente, que na época era tríplice bacteriana, né? Eram apenas 3 doenças, difteria, coqueluche e tétano, e hoje a gente vem com um calendário de aproximadamente 44 vacinas. Claro que essas 44 vacinas não são aplicadas na rotina, né? Na rotina, o nosso calendário vacinal, ele tem 17
vacinas, né? Algumas delas para alguma doença específica, algumas conjugadas que fazem proteção para mais do que uma doença, né? Então, a questão primordial é a incidência da doença e a necessidade de prevenção. Perfeito. Isso. Professora Cássia, para que a gente possa fazer o controle dessa incidência, a gente precisa de números, ou precisa de estatística, ou precisa de acompanhamento. Como é que se dá esse acompanhamento a fim de gerar um dado que mostre essa relevância e vá para a gestão pública? Então, no Brasil tem um sistema de informação que é o Sistema de Informações de Notificação de Agravos, que são de notificação obrigatória. Então, todos os serviços de saúde, seja unidade básica, hospitais, sempre que houver determinadas doenças, a suspeita da doença, outras a confirmação da doença, isso tem que gera uma notificação. Essa notificação é digitada num sistema. O município, as secretarias municipais têm essa responsabilidade. E aí essa informação vai, chega até o Ministério, depois fica disponível no DataSUS, que é o sistema de informações do SUS, e aí vai se monitorando então por meio dessas notificações, dessas doenças. E vamos pegar o outro lado. Se nós tínhamos 4 vacinas lá, agora temos 44. Vou meio que repetir a pergunta lá do bloco anterior. Estamos com mais doenças ou as doenças estão com maior volume? Não, algumas vacinas são novas, elas foram desenvolvidas no decorrer do tempo. Vou dar o exemplo, por exemplo, da vacina contra o HPV. Certo. O HPV é um vírus que é conhecidamente precursor de câncer de colo uterino. Então, essa é uma vacina que foi desenvolvida recentemente. Não sei exatamente o que que ela entrou no calendário, mas ela já existia um tempo antes, Era em clínicas privadas, ela tinha um valor extremamente elevado, alto. E depois, então, se julgou que pela incidência de câncer de colo, em mulheres, obviamente em mulheres, valeria a pena, então, introduzir essa vacina, então, em meninas, antes, de preferência, antes do início da atividade sexual, e posteriormente, então, ela foi introduzida também para os meninos. Que são os que... os meninos também, porque... Não para desenvolver a doença, mas para eliminar o vírus. Exatamente, porque eles são a fonte também de contaminação, os homens. Então, esse é um exemplo de vacina nova, Que aí vai se agregando a esse calendário. Vai se agregando, exato. Quais são, assim... e aí, a minha pergunta ela é mais no sentido de faixas etárias. Basicamente, essas vacinas são para crianças ou pré-adolescentes, justamente no sentido de se evitar, ou existem algumas vacinas que já são para outras faixas etárias mais avançadas? Sim. Hoje a gente tem o calendário de vacinação, ele engloba crianças, adolescentes, os adultos e os idosos. Então, a gente já tem calendário específico para todas as faixas etárias, O carro-chefe é o calendário vacinal da criança, Onde a gente introduz praticamente todas as vacinas e ao longo da adolescência e depois na vida adulta se mantém a questão dos reforços, então, dessas vacinas. Pensando quanto ao adolescente, o que tem exclusivamente para o adolescente é a vacina do HPV. Temos também o que ele vai manter como reforço é a antitetânica, ele tem a vacina da meningite também, meningo C, introduzida no seu calendário. A população adulta, então, que não teve acesso quando criança ao calendário vacinal, muito importante a questão antitetânica, hepatite B, a tríplice viral, que contempla ali a vacina do sarampo, E na fase adulta, então, na fase dos idosos, além desse calendário do adulto, a gente tem anualmente a vacina da influenza introduzida, Além da pneumo 23, enfim, que algumas situações é necessário aplicar também. E na dúvida, o que fazer? Por exemplo, muito comum, o adulto, já fez vacina para alguma coisa, para alguma doença ou não? Minha mãe controlava, eu não faço a menor ideia se eu tenho ou não.
Na dúvida, na falta de registro, se eu não tiver como comprovar o meu esquema vacinal, não tenho certeza se fiz ou não, a orientação é buscar uma unidade de saúde e fazer as vacinas preconizadas para determinada faixa etária. Onde ele esteja aonde ele está, isso, naquele momento vai ser avaliado e determinadas vacinas que ele necessita fazer. Quer dizer, na dúvida, procure. Sempre procure uma unidade de saúde e atualize o calendário vacinal, sempre. Perfeito. Professora Cássia, é importante isso, a questão do esclarecimento, né? Porque, como pai, em várias situações eu sou chamado a apresentar o calendário de vacinas dos meus filhos. Na escola ou em alguma outra atividade. Como é importante isso hoje, ter um processo, não só está disponível, mas está se trabalhando com os responsáveis para que eles façam esse acompanhamento e níveis de cobrança mesmo, né? Como é que se dá isso na questão da gestão, pelo ponto de vista da responsabilidade? Isso que tu estás trazendo, Sandro, é extremamente importante, né? E atualmente, mais do que nunca, assim, né? Porque a gente tem observado muitas coberturas vacinais que antes eram, porque assim, a gente precisa ter um nível de cobertura vacinal para que a população esteja protegida. Certo. E que gira em torno de 95% do público-alvo. Tá? Então, nós precisamos manter, vamos pegar o caso do sarampo, 95% da população, né, do público-alvo vacinado, para que a população como um todo esteja protegida. Quando essas coberturas vacinais começam a cair, o percentual começa a ficar em torno de 70%, 75%, né, que a gente tem observado em muitos lugares, a gente corre um risco muito grande de ter de haver epidemias, de haver reintrodução de doenças que já estavam controladas, né, e de viver novas epidemias, novos surtos. Quer dizer, quando estamos lá com 95% da população, a tendência é de que os outros 5% também não tenham, estão protegidos. Está relativamente protegido. Né, Agora, quando a gente chegar lá em 80%, 70%, não são só os 70%, os outros 30% vão estar mais expostos. Exatamente, está todo mundo exposto, né, toda a população fica exposta. Então, quando eu deixo de me vacinar ou de vacinar meu filho, eu estou colocando toda a população em risco. Então, é uma decisão, é algo que precisa ser muito bem pensado. Nós tivemos, assim, o programa de imunizações, ele salvou milhões de vidas, né? E agora a gente tem observado em alguns países do mundo, né, quando há essa resistência, né, na vacinação, fundada em muitos mitos, a gente está observando que essas doenças voltaram a atingir, né, as pessoas. E isso a gente não pode, é muito difícil dizer assim, é obrigado a fazer, né, obrigar, né, as pessoas têm... não há um nível de obrigatoriedade. Alguns países exigem, por exemplo, para você poder acessar uma creche, né, para você poder acessar uma creche, você tem que comprovar a vacinação, porque aí não é só um direito teu. Também, né? Dos demais eu estou colocando as outras crianças em risco e as outras foram vacinadas. Certo. Então passa a ser... eu não gosto muito de usar o termo obrigatório, mas acaba tendo que fazer em função da proteção de todo mundo. Essa configuração não é a nossa hoje no Brasil. Não é obrigatório, é recomendado. Ou qual é a nossa situação jurídica hoje? Pensando no Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele for interpretado... ele pode ser interpretado, sim, da seguinte forma, como uma obrigatoriedade dos pais, né? Pensando em que a criança tem direito à saúde e à proteção. É um direito da criança, é um direito do adolescente, e quem é o tutor dessa criança é responsável em manter essa criança protegida, né? Dentro desse critério entram as imunizações. Certo. Então, a gente pode pensar, sim, que é uma obrigação dos pais manter o calendário vacinal das suas crianças, principalmente, atualizado. Agora, ferramentas, né, instituídas de punição ou de controle, a gente não tem.
né? Mas a gente tem essa determinação da proteção quanto o Estatuto de Criança. De comprometimento e de informação de gestão. Isso, de conhecimento da população e entendimento da necessidade, né? Porque as escolas cobram aos pais alguns atestados, né? Alguns documentos que, inclusive, os postos de saúde fornecem, né? Isso é uma prática que nós temos a nível de município de Lajeado. Então, nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação, junto com a nossa vigilância sanitária, né? Que, junto com as vistorias que se fazem na escola, se avalia a questão do histórico vacinal das crianças. Então, a cada 6 meses é orientado, a cada 6 meses, a cada 1 ano, dependendo de cada uma das escolas, os pais são orientados a buscarem esse atestado de regularidade vacinal, dizendo que sim, que seu filho está com o calendário em dia. Aí eles precisam apresentar a caderneta de vacinação, para que seja emitido esse documento. Isso aí, ou orientado a vacinar se tem alguma vacina em atraso. Perfeito, ótimo. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco eu quero voltar ao assunto que a professora Cássia começou aqui para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. A resistência, ainda os mitos, os medos, que não é de hoje. A gente vai ver que já houve histórico a respeito disso, em momentos diferentes, justificativas diferentes, mas vamos tentar entender o que está por trás desse processo todo. Já voltamos. Campanhas de vacinação, esse é o nosso tema hoje aqui no nosso programa Centros. Falávamos um pouco do histórico, de como isso foi ampliando, e no segundo bloco a professora Cássia ainda comentou de uma certa resistência ou de algumas dificuldades que a gente enfrenta, e lembrarmos aqui fora do ar, a professora Cássia vai nos contar, de que essas resistências ou esses mitos não são obrigatoriamente de hoje. Isso já vem lá das primeiras campanhas, grandes campanhas de vacinação, que são anteriores, inclusive, à década de 70, né? Um pouquinho dessa história, professora. Certo. Gente, o ser humano sempre tem medo do desconhecido e do novo. Da novidade sempre assusta. Sim. Né? Então, lá no início do século XX ainda, né? Final do século XIX, o Brasil vivia grandes epidemias. Né? Saúde pública era trágica, né? Trágica. Precária. Né? Vivia grandes epidemias e o Brasil estava com muito problema de escoar a produção, né, pelos navios e tal, porque o pessoal que vinha de fora, dos outros países, não queria, tinha medo do Brasil em função das epidemias. Claro. Né? Então, aí os governos tinham que tomar uma atitude. E na época, então, nós tivemos um papel muito importante de Oswaldo Cruz, né, em relação à questão das vacinas. E houve, né, acho que foi 1900, foi no início do século XX, lá, não lembro exatamente o ano, né, nós vivemos o que ficou conhecido pela revolta da vacina, né, isso está bem registrado, né, na história, é um fato histórico, né, onde houve praticamente uma revolução, uma guerra civil, que teve a vacina como um pano de fundo, assim, mas não foi só a vacina, ali haviam várias outras situações, né? Mas havia muito medo, então, da população, e na época a vacina era desenvolvida com tecidos, com células de equinos, né, de cavalos e tal, então havia o mito de que as pessoas que fossem vacinadas começariam a ficar semelhantes a um cavalo. Então, situações muito estranhas, né? Quando a gente está falando de fake news hoje, eles só circulavam de forma diferente. Outros canais. Também a questão da questão do pudor, né? Como que vamos vacinar as moças, as mulheres vão entrar nas casas e vão expor os braços das moças, né? Então, é uma série de questões. E hoje, o governo, naquele momento, estava tentando fazer uma ação massiva, né, para tentar reverter isso. E a população, então, se sentiu obrigada frente a essas... Teve alguns... Hoje a gente compreende, teve alguns erros de abordagem. Certo. Né, que a população não foi bem preparada, não foi feita uma divulgação, uma informação, foi feita algo compulsório. Né, foi feito algo muito compulsório, muito agressivo para as pessoas na época, né, que poderia, então, muito uso de força física, de agressão, coisas que hoje a gente atitudes que hoje a gente já não aceita e tal.
E então essas questões sempre surgem, né? Quando surgiu, a gente estava comentando também, quando iniciaram as primeiras campanhas de vacina para influenza, né, e que elas começaram com o público-alvo eram os idosos, né? Então circulou o boato de que o governo queria acabar com os idosos para economizar na questão das aposentadorias. Bom, agora nós já estamos conversando há 19 anos, 20 anos, né? 20 anos já, são 20 anos já de campanha. 20 anos de campanha, então, contra a influenza, e o que a gente observou só, né, é um aumento da expectativa de vida, são menos internações, né, em função da gripe. Dados estatísticos, numéricos, que exatamente, qualquer possibilidade de que a vacina, na verdade, teria uma finalidade de extermínio. Né? Exatamente. Só a frase já é um tanto quanto ridícula, né? Isso. Mas, quer dizer, soa ridícula, né? E aí, quando a gente vai para os números, nesses últimos 20 anos, a gente enfatiza isso, de que efetivamente a idade média só aumenta, só os benefícios é que tem sobrado, então, quer dizer, cai por terra qualquer resistência que seja nesse sentido, Exatamente. E o último grande problema que a gente tem vivenciado, né, isso no mundo todo, né, não é só aqui no Brasil, e iniciou na Europa, né, e até eu queria trazer esse fato ressaltando a importância da responsabilidade social dos pesquisadores, das revistas, dos periódicos que publicam artigos, né, pesquisas, porque foi publicado há alguns anos na Lancet, que é uma revista super conceituada, um artigo de um pesquisador associando o sarampo, a vacina do sarampo, com o autismo, né? Essa pesquisa, essa publicação gerou um problema que a gente hoje continua vivenciando, porque a revista já se retratou, o pesquisador já se retratou, ele fez um estudo com apenas 12 crianças, 12, que já é o universo que não tem nem validade estatística, não tinha nenhuma validade a pesquisa, né? Mas serviu para que aquele grupo que é contra a vacina se fortalecesse, e hoje nós tivemos esse ano um aumento de 300% dos casos já nesses primeiros meses de sarampo, né, no mundo. Eu não consigo nem imaginar o que é que mobiliza um grupo a ser contra a vacina, mas vamos estabelecer que haja alguma lógica. O que se diria, quais seriam os argumentos de alguém que dissesse, argumentos aceitáveis, ou discutíveis, para que não se fizesse a vacina? Eu não consigo imaginar. Os últimos argumentos que eu li, e até foi de um político norte-americano, que é onde lá, inclusive, eles estão vivendo muito esse problema, nos Estados Unidos, né, da volta do sarampo e das baixas coberturas. Só nossos, ou primeiro mundo também? Não, primeiro mundo, países ricos e pobres. Começou esse movimento. Na verdade, esse movimento anti-vacinas, a gente percebe que ele vem do primeiro mundo, na verdade, né? Porque a gente teve a Europa, os Estados Unidos, esse movimento anti-vacinas, ele vem justamente da onde a gente deveria esperar o exemplo quanto à prevenção e à importância das imunizações, né? Então, foi lá que ele ganhou força e acabou se espalhando a nível mundial. Mas é uma irresponsabilidade, porque obrigatoriamente se a doença volta e ganha proporções, não adianta eles estarem hoje numa boa situação de imunidade, porque vai acabar batendo lá também. Exatamente, foi exatamente isso que eles viram com o sarampo, como a gente vinha colocando. A Europa vive, nos últimos anos, a gente pode dizer assim, um surto de sarampo. Né? O sarampo era uma doença que a gente já vinha controlando, né, com a vacinação, e nos últimos anos a gente percebeu a reintrodução dela a nível mundial. Então, a gente tem ela circulando em toda a Europa, a gente tem uma circulação grande a nível de Américas, né, América do Sul, e a reintrodução ela se dá de forma muito rápida a partir do momento que as coberturas vacinais caem, como a gente já vinha relatando antes. Né? Perfeito. Professora, e essa pesquisa, então, ela foi desconstruída? Ou... Sim, ele já se retratou, inclusive, o que eu li é que ele até chegou a perder o registro, né, do profissional dele, em função disso, né?
E o que eu vi desses movimentos contra a vacina? Alegações do tipo, as vacinas são só para a indústria farmacêutica ganhar, faturar, ter lucro, né? Que existem muitos produtos tóxicos dentro dessas vacinas que causariam problemas, né? O que a gente escuta de argumento contra é mais nesse sentido. Tem alguns grupos religiosos, muitos grupos de algumas, né, ligados a algumas religiões contra, né, a utilização de vacina. E aí surgem as explicações mais estranhas. Né? Mas eu imagino assim, que haja algum nível de preocupação, seja de ordem religiosa, seja de ordem econômica, mas todos eles são perfeitamente controláveis, ou tem formas de se descobrir, puxa, será que estão disseminando alguma coisa na vacina? Quer dizer, tu não vai deixar de fazer controle de uma doença por medo de estarem, por não fazer o controle daquilo que tu está usando, né? Vai deixar de tomar o remédio porque tu tem medo que vai desenvolver uma nova doença, mas então tu pode morrer da primeira doença. Quer dizer, não tem lógica, né? Não, é bastante contraditório isso tudo, até porque com todos esses anos que a gente tem os imunobiológicos numa quantidade enorme de população, se houvesse algum fundamento nisso, nós já não teríamos mais. Imagina, a gente vacina nossos bebês, nossas crianças, que é o que a gente tem de mais precioso no país. Né? E a mortalidade infantil só diminuiu, né? As crianças, as unidades pediátricas dos hospitais só esvaziaram, estão vazias, a gente não tem mais aquelas enfermarias enormes cheias de crianças, né? Então, realmente não há nada que possa comprovar qualquer uma dessas suspeitas. Não só não fundamenta, como ainda também cai por terra em frente a esses números, né? Juliana, tu disseste que a campanha da vacinação da gripe, especificamente, temos aí já desde 99, 20 anos. Ela não começou nessa proporção, nesse tamanho, nessa amplitude que ela tem hoje. Como é que é o histórico dessa, a ponto dela hoje estar aberta praticamente a toda a população? Isso, a campanha, então, ela se iniciou em 99, então a gente está na 21ª campanha da influenza, e ela iniciou apenas para a população com mais de 60 anos. Né? O foco principal eram os idosos, principalmente pelo fato deles terem avaliado que era nesta população que as formas mais graves da doença provocada pela influenza aconteciam. Né? Então, 99 começou dessa forma, e em torno de 2009, 2010, quando a gente teve a pandemia do H1N1 a nível mundial, se estendeu para os demais grupos, então, que são os grupos que a gente tem hoje, que são os grupos prioritários para a vacinação contra a influenza. E esses grupos, eles são considerados prioritários no sentido de ter um acesso livre, gratuito, público, né? Mas todos os demais são recomendados que também o façam, né? Quem tem acesso à vacina, quem consegue fazer, ela é importante para todos os grupos. A nível de Programa Nacional de Imunizações, se avalia como não se teria recursos financeiros inicialmente para vacinar os mais de 200 milhões de habitantes, né, da população brasileira, se avalia a questão da necessidade quanto às pessoas com maior probabilidade de vir a fazer uma forma grave. Né? A influenza, a gente sabe, ela é de circulação, ela é endêmica, o vírus ele circula a nível mundial, mas essa população ela tem uma maior propensão de desenvolver a forma grave. Então, nesse contexto, se determina grupos específicos. Dos nossos 200 milhões de habitantes, nós vacinamos hoje aproximadamente 60, né? Que é o público-alvo para a campanha. Ótimo. E isso dá aquele controle para disseminação. Isso. Se essa população se vacinar, se todo o público-alvo, os grupos prioritários, mantiverem ali 90%, 95%, a circulação viral ela diminui muito e a gente acaba fazendo a proteção coletiva. Exatamente. Perfeito. Ok. Fechamos o terceiro bloco. Já voltamos com mais informações aí que está interessante, né? Já aguardamos você. Quarto
e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre campanhas de vacinação. Já vimos aí um bocado de informações importantes, né? Vou aproveitar a presença aqui da Juliana, que coordena então a Vigilância Epidemiológica de Lajeado. Onde é que são os nossos pontos prioritários? Como é que funciona a vacina aberta, pública, aqui em Lajeado? Postos, unidades básicas, como é que se dá essa estrutura? Bom, o município de Lajeado ele tem uma estrutura bem ampla quanto às imunizações, né? Nós temos salas de vacinas em todas as nossas unidades de saúde. Nós temos 3 centros de saúde, então, no centro, São Cristóvão e o bairro Montanha, que atendem população de todos os bairros, mas todos os bairros também estão contemplados com unidade básica de saúde, com ESF, e em todas elas, hoje, a gente dispõe de sala de vacinas com o vacinador, e as vacinas do calendário básico estão todas disponíveis nessas unidades. Certo. Algum horário prioritário para isso ou é horário integral, manhã, tarde? Eu acho que já me aconteceu de, às vezes, prioridade para vacina de tarde e tal, né? Isso. A gente sempre tem um cronograma, né, que é importante até frisar. Nós temos 2 unidades que as vacinas elas são disponíveis apenas no turno da manhã, que é a unidade do São Bento e do Universitário, porque certo. O profissional vacinador, ele trabalha só nesse horário, certo. Né? E as demais unidades, então, com exceção da unidade central, que atende diariamente das 7h30 às 18h, sem fechar ao meio-dia, as nossas outras unidades, elas atendem das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, né? A gente sempre pede que, quando a questão é vacina, que os pais não busquem em cima do horário, né? Não cheguem 11h25, 11h20, até porque a vacina ela é um serviço que demanda, não é apenas aplicar a vacina, é toda uma avaliação do histórico, do calendário, orientação quanto a qual imuno que está sendo aplicado, possíveis eventos adversos ou não. Certo. Então, precisa de um tempo para que a família saia bem orientada. Né? Perfeito. Inclusive, salientando isso que a Juliana está comentando, porque você vai no posto e o pessoal já aproveita e dá uma olhada como é que está a situação do histórico da criança na caderneta, né? Olha, está faltando uma aqui ou alterou uma ali, já aproveita e faz todo esse serviço de um olhar mais abrangente do que somente a aplicação da vacina que você eventualmente estaria procurando, né? Exatamente. A vacinação, ela é um serviço bem, que o profissional ele tem que estar bem dedicado e atento. Então, a caderneta de vacinas, ela é um documento, é importante que a pessoa mantenha ele guardado para a vida toda, a caderneta da criança, tanto a caderneta do adulto, porque o histórico vacinal vai fazer diferença nas doses posteriores. Então, toda essa orientação e esta avaliação, sempre que o paciente, a família, busca atendimento, é avaliada e orientada em todos os momentos. Perfeito. Professora Cássia, agora eu vou fazer a pergunta para a enfermeira, né? A gente não, obviamente que a gente não exporia uma criança ou um adulto que seja a muitas vacinas num curto espaço de tempo, né? Para isso também se faz esse calendário, se dá essa espalhada, né? No número de vacinas, ou também analisando a idade, o momento que está mais propenso, isso de vez em quando altera, né? Eu tenho visto que às vezes, olha, determinada vacina mudou da idade tal para a idade tal. Como é que se dá esse estudo ou essa indicação? De novo, também, como a questão da introdução das vacinas, o comportamento do resultado, né, das aplicações, ele também é acompanhado com pesquisas, né? Certo. Então, em determinados momentos, se faziam 2 doses, 3 doses, depois mudou para 2, a febre amarela, por exemplo, teve épocas, né, que se repetia de 10 em 10, aí os estudos, não, uma única aplicação é suficiente. A BCG, né, que é para tuberculose, também se aplicava também quando a criança entrava na escola, depois ela passou a ser aplicada no recém-nascido, né? Então, são estudos que vão mostrando quais são, né, o quanto elas vão sendo efetivas com 1 ou 2 doses, esse intervalo entre as doses,
também ele é estudado, né? Ele tem uma regra para isso, né? Não é só para distribuir, mas é porque existe realmente uma necessidade, né, do organismo fazer a resposta imunológica, né, que precisa. E a senhora estava me comentando antes que eu perguntei para a professora Cássia por que a vacina da poliomielite havia migrado de gota para a vacina. E a professora Cássia me dizia aqui por causa da efetividade, do bom resultado, né? Isso. A gente precisa da gota e por isso a gente continua fazendo as campanhas por causa do que a gente chama de um nome que até eu nem gosto muito, mas o nome é imunidade de rebanho, né? Que é essa imunidade coletiva, porque o fato de aplicar muitas doses, por exemplo, no mesmo dia, por que tudo no mesmo dia? O que é importante? Isso larga uma grande quantidade de vírus no meio ambiente, esse vírus que é trabalhado, inativado, né? Ele não vai causar doença, e isso protege todas as pessoas, né? Então a gotinha é muito importante por causa disso. No momento em que um país tem a doença controlada, né, como é o nosso, graças a essas campanhas todas, né, a gente pode passar então a aplicar essa outra vacina, a Salk, né, que ela é injetável, mas ela tem uma ação melhor, mais individualizada, né, uma ação também importante, né, mas a gente só pôde avançar para o uso da Salk porque a Sabin, né, que é a gotinha, deu resultado importante, né, as campanhas deram o resultado que a gente precisava. E a questão das contraindicações, dos controles, né? Eu estou com gripe, não vou ir fazer agora. Eu tô meio, sei lá, tô infeliz hoje, não quero fazer. Não, quer dizer, o que é mito, o que não é, quando é que pode, não pode? Bom, a gente trabalha quando se fala em imunizações com contraindicações reais, falsas contraindicações e com precaução e adiamento, né? Então, são várias as situações, né? Situações de contraindicações reais em que o indivíduo não possa aplicar determinada vacina, elas são infinitivamente pequenas, né? São situações em que o indivíduo apresente algum quadro alérgico a alguma dose da vacina previamente, né, algum choque anafilático, que a gente diz, né, ou que ele seja conhecedor de ser alérgico a um determinado componente da vacina, ou situações de algumas doenças, né, que não se aplica a determinadas doenças, né? Por exemplo, pacientes que têm algumas doenças autoimunes ou pacientes imunodeprimidos, têm algumas vacinas, principalmente as de vírus vivos atenuados, que eles não têm indicação de fazer, né? Então, as contraindicações reais são poucas, né? Falsas contraindicações. Eu estou com um pouquinho de coriza nasal, um pico febril, nada disso contraindica a vacina. Estou indisposto, não vou fazer, né? O que a gente orienta é situações em que o paciente ou a criança esteja em vigência de febre, né? Então, se ele está com quadro febril nesse momento, a orientação é um quadro de febre acima de 37,5, né? Que aí se considera febre, se considera adiar a vacina até a remissão dos sintomas, né? Então, na dúvida, se busca a unidade de saúde, se coloca qual é a situação de saúde e o vacinador ele está apto a avaliar a situação, se tem indicação de adiamento ou não dessa vacina no momento. Professora Cássia, é muito comum a gente ouvir as recomendações de eventualmente, olha, se você tem alergia ao ovo, a gema do ovo, né? Por que isso? É porque algumas vacinas elas são produzidas utilizando o ovo, né? Então há componentes do ovo dentro da vacina. Certo. É em função disso. E há efetivamente, deve, sim, mas é considerável o número de pessoas que são alérgicas a isso? Não. Eu jamais conheci alguém, nem claro eu. que isso não quer dizer que não as exista, né? Mas fica mais como uma recomendação do que exatamente a um volume considerável. Sim.
Sim. E eu gostaria de ressaltar também uma outra situação que em função dessa, que às vezes as pessoas dizem, eu não vou me vacinar esse ano, porque o ano passado eu me vacinei, né, para influenza, e eu fiquei resfriado, eu tive gripe e tal, né? Então, é importante ressaltar que nós temos muitos vírus, muitos micro-organismos causadores de gripes e resfriados. Certo. Diferentes, distintos, que sofrem muita mutação, né? Então, e que essa vacina ela protege agora contra três dessas cepas. Certo. Né? Os três principais, digamos. Os três e os mais graves, os que causam, porque qual é o objetivo? Prevenir complicações graves. Todos nós temos o nosso resfriado do inverno, a nossa gripe do inverno, né? Todos temos. Mas a gente consegue, às vezes, no máximo, faltar um dia de trabalho e tal, mas essas outras, elas provocam problemas seríssimos. Né? Internações, óbitos, complicações sérias. Né? Então é isso que a gente está prevenindo. A gente não está evitando que as pessoas tenham qualquer resfriado. Perfeito. Né? A gente realmente está prevenindo influenza com gravidade. Claro, e importante salientar, a gente está falando aqui da vacina contra a gripe, a influenza, né? Mas também do sarampo, que foi dito há pouco, uma doença que era considerada praticamente controlada, né? A senhora tem números, quantas mortes nós já tivemos agora no mundo? Em 2017 foram 121 mil mortes. 121 mil mortes por sarampo. Por sarampo, de uma doença que já era praticamente controlada. E assim, é importante que as pessoas saibam, o sarampo não é uma doencinha simples e benigna como muita gente acredita. Ele é uma doença grave que causa encefalite, né? E que sim, ela é muito contagiosa. Calcula-se que para cada pessoa contaminada, cada pessoa com o sarampo, ela vai contaminar outras 10. Então ela tem uma disseminação muito rápida, porque ela é muito contagiosa. Então ela é uma doença grave, nós precisamos cuidar. Ok, estamos já fechando, mas agora me lembrei, essa questão, por exemplo, contra a dengue, tivemos agora outras doenças, chikungunya e tal, quer dizer, foram descobertas outros elementos. Como é que está o controle desse tipo de doença? Há já vacinas? Como é que funciona isso? A nível de saúde pública, a gente ainda não tem. Eles mantêm os estudos, né? Até porque o vírus causador da dengue, ele é muito mutante. Então, precisa se fazer um estudo detalhado para que a vacina seja realmente efetiva, né? Da mesma forma como a vacina da influenza, ela é avaliada todo ano e definido quais são as cepas, a gente teria essa mesma situação envolvendo os sorotipos causadores da dengue, né? Então, se mantém o estudo, sim, mas a gente ainda não tem nada a nível nacional como divulgação de vacina. Prevenção A prevenção ainda é o controle, né, da proliferação do mosquito, né? Controle, não deixar a água parada, enfim, cada um fazer a sua parte na sua residência. Né? Perfeito, ótimo. Agradeço muito as informações, acho que fica aqui o convite para que cada um olhe lá sua caderneta, acompanhe seus filhos, veja quais são as campanhas de vacinação, sempre estão sendo muito divulgadas, não só no município, mas também pelo Ministério da Saúde, né? E de que a gente realmente acesse isso como um benefício, um serviço importante, não só individualmente, mas para toda a coletividade, ok? Agradecemos a você que esteve conosco no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana também com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!